Olá, o Fala Câmara Entrevista, você sabe, atualiza com você os principais temas de nossa cidade. A gente inicia 2022 com uma agenda não só cheia. Bauru talvez seja, entre as cidades de porte médio do estado de São Paulo e do Brasil, a que mais tem na pauta para o ano de 2022 medidas estruturais em várias frentes, cujas ações vão passar necessariamente pelo Poder Legislativo e vão modificar a vida da cidade. Em várias ações, por vários anos, medidas de 10, 20, 30 anos como as concessões. O presidente do Poder Legislativo abriu uma agenda de 2021 desses temas estruturantes que nós vamos conversar e atualizar com vocês. Marcos Souza nos recebe em multiplataforma pela rádio e a TV Câmara Bauru, do estúdio da TV. Marcos, obrigado por nos atender aqui no início de 2022. Eu fiz uma abrangência, Marcos, porque logo no início de 2021, você advertia e apontava para uma lista de vários desses temas. E, inevitavelmente, vamos tocá-los neste momento. Concessões, por exemplo, tem tanto as físicas quanto aquelas estruturais de serviços em 3 áreas importantíssimas para contratos de longo prazo de 20, 25 anos. Começando por uma delas, iluminação pública. O projeto está pronto, mas a prefeita até agora não deu notícia se vai enviar ou atualizar isso. O que você tem sobre esse assunto em relação à questão estrutural? Olá, Nelson. Olá a todos, as pessoas que nos acompanham, tanto pela rádio quanto pela TV Câmara. Grande satisfação para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Esse assunto, Nelson, é um de tantos, tão importantes que nós temos que debater neste ano, e a gente espera que a gente possa debatê-los, esses assuntos importantes nesse ano. Especificamente no caso da iluminação pública, existe já algo que está bem encaminhado, uma proposta que já ia para um chamamento público aí para uma PPP, mas o governo anterior, ele não fez a comunicação à Câmara, o que acabou aí uma questão do Ministério Público que suspendeu esse chamamento que ia ser feito no ano passado. Hoje está parado na Justiça, inclusive, essa questão, e nós temos debatido aqui com o nosso jurídico que entendemos que a partir do momento que a prefeita faça a revogação dessa publicação que foi feita aí no ano passado, que essa ação que corre na Justiça, ela perderia o seu objeto. Esse é o nosso entendimento. A gente deve fazer uma conversa, o nosso jurídico com a prefeita e o jurídico da prefeitura, para que faça exatamente isso. Faça essa revogação do que foi proposto lá atrás e, como já tem toda a proposta, todo o projeto para ser feita aí esta PPP, que a prefeita publique novamente e que ela dê ciência à Câmara Municipal com 30 dias de antecedência. Esse é o que fala a lei das PPPs. Mas nós temos também, Nelson, uma questão que trata especificamente lá na lei orgânica do município, que essa PPP seria uma concessão e que todas as concessões necessariamente precisam de aprovação da Câmara Municipal de Bauru. Então é isso que nós vamos levar para a prefeita, para que ela possa fazer, já que tem tudo pronto, o estudo pronto, tem o modelo já pronto, é só mesmo fazer essa questão de comunicar à Câmara, e vou discutir com ela que eu acredito que ela necessariamente vai precisar, por conta da lei orgânica do município, de aprovação também aqui da Câmara Municipal, e a gente deve fazer uma conversa nos próximos dias sobre esse assunto. Agora, para pôr no plenário este assunto da discussão da concessão, lembrar quem nos ouve pela rádio e TV Câmara que, diferentemente das outras áreas que vamos tratar, a questão do custeio está modelado, está resolvido, ou seja, a contribuição de iluminação pública hoje ela suporta toda a conta da iluminação pública. Em uma concessão com LED, ela reduz, como nos casos já efetivados. Não tenha dúvida, Acho que estaria mais adiantado, Por já ter aí o estudo, já ter toda a proposta e principalmente, a CIP, que é a nossa contribuição de iluminação pública, que no governo do Gazeta se conseguiu ampliar esse valor, porque sempre foi deficitário, ou seja, a
contribuição se pagava um percentual de toda a iluminação pública e a prefeitura fazia um aporte mensal. Hoje esse valor foi igualado, inclusive tem aí um percentual de 15%, que é ainda mais do valor que é gasto durante todo o mês, que é para novos investimentos aí com teto de até 1 milhão, mas nós temos então uma situação mais confortável, diferente das outras, né, como nós vamos citar agora a questão de lixo, questão aí da própria ética. Nós temos que ver que hoje nós temos uma tarifa que é para o fundo de tratamento de esgoto e não um fundo para a manutenção dessa ética. Então, a iluminação pública é o que eu entendo também que está mais adiantada. Presidente, já que você citou a estação de tratamento de esgoto, estamos gravando aqui no meio do recesso parlamentar, já quase na entrada do ano legislativo fisicamente em plenário, as comissões continuam atuando, os processos tramitando na avaliação de vários temas. A estação de tratamento de esgoto tem 2 desafios, como se sabe do ponto de vista público. Colocar um edital que garanta a eficiência da entrega futura da obra e também depois de que esta operação da maior usina de tratamento do interior do país hoje em andamento há vários anos, desde 2015, é verdade que ela tenha funcionalidade. Exatamente. A ideia, agora nós temos a questão terminar a obra, né, Nelson? Nós temos um imbróglio aí, né, na justiça, que essa é a minha preocupação, inclusive, né? A preocupação de que se a Com Engenharia vai brigar isso daí na justiça, neste contrato, nessa licitação que ela venceu, né? Se ela for brigar na justiça, a minha preocupação, a preocupação desse presidente, desse vereador, é quanto tempo vai levar. Isso daí a gente espera que o desfecho seja breve. E que numa negociação de uma futura PPP também, para que se funcione essa estação de tratamento de esgoto, é que essa empresa também possa fazer o término dessa obra, né? Precisa achar aí a forma jurídica, né, para que você possa explorar, você faça a finalização desta obra. E a gente espera encontrar aí empresas que tenham capacidade para isso. Até porque, Nelson, se conseguisse fazer essa casada entre a empresa que vai operar lá na frente sendo a mesma empresa que vai finalizar a obra, nós teríamos menos problemas, né, do que como nós estamos tendo hoje, porque uma empresa fez lá o modelo, né, para licitação, e aí vem uma outra empresa para construir, e aí começa uma briga entre a que está construindo com a empresa que fez todo o projeto, né? E aí você vê o problema de mais de 1.000 projetos complementares que foram obrigados a fazerem aí para eles darem seguimento nesta obra. Então, entendo que se a gente tivesse uma empresa que fizesse as duas coisas, nós não teríamos esse problema lá na frente, da empresa que vencer uma futura concessão para operar essa estação de tratamento de esgoto, ela não vier questionar a obra em si, né? Falar que a obra não estava adequada e aí assim por diante. Seria, eu acho que uma saída muito interessante se nós conseguíssemos unir essas duas coisas. No caso do lixo, além da discussão sobre um projeto que já passou por comissões internas com a série de críticas em relação ao modelo tecnológico, que não comportaria as questões de novas tecnologias como incineração, ou queima e transformação de energia, por exemplo, temos a questão do custeio, de como sustenta isso. É uma questão mais complicada, já que a taxa de lixo, o Poder Legislativo deu uma posição no final do ano pela não criação daquela cobrança naquela circunstância, por exemplo. O que a Câmara entendeu, Nelson? Eu acredito que foi assim formada uma opinião de vários vereadores na seguinte direção. Nós precisamos dar uma destinação correta para o nosso lixo. Não é porque nós estamos levando para Piratininga, para um aterro que tem licença ambiental, que a gente pode considerar que está tudo ok. Isso não está, né? Porque nós temos o problema desse lixo que vai gerar chorume, que vai gerar gases, enfim, que tem que passar aí por um tratamento por muitos anos, como acontece inclusive no aterro de Bauru. Então nós precisamos necessariamente ter uma usina de lixo, né, que enterre o
mínimo possível, né? Se essa usina ela vai transformar em energia, se essa usina vai transformar em material para produzir, para fazer asfalto ou qualquer outra finalidade, se vai produzir gases, enfim, a gente não sabe qual que vai ser esse modelo, mas a gente espera que seja um modelo que seja o melhor ambientalmente falando e o mais econômico para a cidade de Bauru. É isso que os vereadores entendem, que primeiro precisa-se apresentar essa modelagem, saber quanto vai custar isso para a cidade de Bauru, e aí sim a gente pode falar para a população: olha, população, é o seguinte, antes nós estávamos enterrando lixo, agora nós não vamos enterrar mais, agora nós vamos tratar esse lixo, nós vamos enterrar o mínimo possível, de preferência não enterrar nada, né? E vamos fazer toda a parte da dos recicláveis, separar tudo, né? E a questão aí dos rejeitos nós vamos tratar também, para que a gente não enterre nada. Aí fica mais fácil da gente convencer a população de que ela vai pagar uma taxa de lixo, a gente não sabe quanto valor, mas que realmente ela está dando uma destinação correta para isso. Então, entendo, né? Esse é o meu pensamento, que precisamos primeiro ter a modelagem pronta, saber quanto custa e aí sim fazer o rateio para toda a população, que vai ficar mais fácil da população saber que está pagando por algo que realmente está tendo um efeito aí ambientalmente correto. Presidente, tem muitos temas importantes. Eu separei 3 chamadas concessões ou destinação pelo poder público de áreas físicas e estruturais, porque são as maiores, mas tem outras. Eu me refiro ao recinto Melo Moraes, citado diretamente pela prefeita como prioridade para concessão, assim como a estação de ferroviária, aqui próximo da gente, dos estúdios da Rádio e TV Câmara, no centro da cidade. E também o Aeroclube, que está na fase final de homologação daquela destinação, que é considerado uma joia rara, com mais de 125 mil metros quadrados, um metro quadrado bastante valorizado, como se sabe, às margens da Getúlio Vargas, em Bauru. Olha, muito rapidamente, recinto, tive com a prefeita recentemente demonstrando a minha preocupação de que venceu o prazo para a Arco ficar lá, mas o prazo não coincidiu com a apresentação de um edital, de um chamamento, e agora nós temos aí uma lacuna que vai ficar entre a possível saída agora da Arco e lá na frente o novo chamamento. Quanto tempo vai demorar isso? O que vai ser feito lá? Quem vai cuidar e quanto vai custar para cuidar de lá? Então, a minha sugestão foi, inclusive, que a Arco permanecesse no local, pelo menos ali preservando o que tem lá, porque nós temos muitos bens no questão estrutural. Bauru é uma cidade complicada, nós estamos vendo aí a quantidade de roubos de fios que nós temos nos poços artesianos, por exemplo. Você já imaginou se aquele local ficar ali sem uso, né? Por mais que leve uma secretaria lá ali durante o dia, à noite você vai ter que contratar quem? Uma segurança privada? Uma atividade delegada? Quanto vai custar isso para o município? Então nós estamos de olho em cima disso aí e a gente espera que saia logo esse edital de chamamento para essa nova concessão. A estação ferroviária. Estação ferroviária eu coloquei como meta nesse mandato cobrar para que nós não passemos mais 4 anos sem uma destinação, né? A gente entende e respeita aquelas pessoas que entendem que o poder público tem que investir ali e transformar aquele local, seja lá em qual finalidade, mas que seja feito pelo poder público. Mas eu entendo que é justamente esse tipo de pensamento que tem feito com que esse imóvel esteja parado há tantos anos ali. A prefeitura não tem perna. A prefeitura, para trocar uma lâmpada, ela precisa licitar, né? Enquanto que a iniciativa privada poderia estar cuidando desse local, ajudando a revitalizar o centro da cidade, mantendo aquele local bonito, explorando e dando uma contrapartida para o município. Não adianta você querer tocar algo que você não tem perna para você tocar, né? A questão do Aeroclube, a gente espera também que tenha um bom desfecho. Essa questão da área valorizada na fachada, na frente ali da Getúlio, me preocupa um pouco por conta das especulações imobiliárias, né? Você imagina se nós tivéssemos um parque ali, Nelson, um parque com alguns locais sim explorado, uma choperia, uma pizzaria, uma petiscaria, um restaurante, pista de caminhada, lugar para você passear com a sua família, né? Você imagina o quanto saudável seria isso para Bauru. Aquele local já é um local que as pessoas vão fazer caminhada. Me preocupa a questão de aquilo ser negociado, né?
com a alegação de que precisa de recursos para o município e vender e colocar prédio ali, e é algo que a gente precisa pensar com muito carinho também essa questão. Para fazer várias dessas modificações, a gente tem pelo menos 2 itens da lista que o presidente lembrou que eram também estruturais do ano passado, que ainda estão pendentes por várias razões, tem pandemia, mas não podem mais atrasar. Por exemplo, a lei de zoneamento e o plano diretor, cuja revisão, só para lembrar quem nos ouve e nos assiste, era de 2018, ainda prévio da pandemia. Ele foi atualizado a última vez em 2008. Então, existe colegas aqui na Câmara Municipal, Nelson, que entende que necessitaria da gente fazer a adequação no plano diretor antes da lei de zoneamento. Mas uma coisa, ela não impede a outra, né? E o plano diretor é de 2008 e a lei de zoneamento é de 1982, se não me falha a memória. Ora, qual que nós precisamos pegar com afinco primeiro? Então, entendo que tem que ser a lei de uso e ocupação de solo, que é a lei de zoneamento, porque nós temos vários gargalos na cidade hoje, vários locais que inclusive estão recebendo alvarás provisórios, já contando com a alteração lá na frente da lei de uso e ocupação de solo. Eu quero só citar um exemplo aqui. A Câmara Municipal aprovou um lado da Comendador Marta, em alguns quarteirões que sempre foi considerado residencial. A Câmara aprovou como corredor comercial e junto nessa lei entrou mais 6 ruas, né, que foram corredores comerciais. Os empresários ali dessas 6 ruas montaram os seus negócios. A lei ali, a questão da Comendador Marta está suspensa temporariamente porque tem uma briga na justiça, automaticamente suspendeu as 6 ruas. Hoje o empresário que tem um negócio não consegue renovar o seu alvará porque a questão da Comendador Marta, ele acabou prejudicando. Nós tínhamos que resolver urgentemente na lei de uso e ocupação de solo essas 6 ruas, enquanto briga-se aqui no Comendador Marta na justiça. Então, assim, esse e tantos outros pontos aqui no centro da cidade, questão de um shopping popular que a prefeita tem interesse de colocar e tantas outras questões. Então, entendo que o que está mais adiantado é a lei de uso e ocupação de solo, que encaminhe para a Câmara, que venha, que explique para os vereadores a necessidade da gente estar debatendo isso antes do plano diretor, né? Porque o plano diretor ele é mais atual, como eu falei, é de 2008, enquanto a outra lei é de 1982. Então, assim, Nelson, precisamos que a prefeita mande isso para que a gente debata com a mais brevidade possível. Presidente, antes de mais um tema importante, que poderia até ser entre os emergentes, urgentes, mas que infelizmente são permanentes, estou falando de saúde, vou pegar um gancho final para uma avaliação desse nível 2022, desta fala que o senhor coloca. Diálogo exige proposta, exige bancada, exige conversar com os diferentes segmentos e, sobretudo, com a representação popular. A prefeita, por várias razões, inicia o ano 2022 não com a bancada consolidada. O presidente tem experiência de quanto isso faz diferença para o encaminhamento de propostas, e todas de porte que nós estamos comentando aqui, fora aquelas igualmente importantes, mas mais factuais do dia a dia, e com a necessidade de reposição, inclusive, da liderança nessa na casa. Há, entre várias bancadas, nós fazemos a nossa missão pública aqui, uma série de críticas e apontamentos da necessidade desse estreitamento. O próprio presidente já comentou isso várias vezes. Olha, faça o debate e faça de forma madura, aberta e antecipada. Como é que o senhor vê essa dificuldade? É muito simples. Minha opinião você pode vencer uma eleição sozinho, mas você não governa uma cidade sozinho. Se você não tiver um grupo de vereadores alinhados, que você possa conversar com esses vereadores e que esses vereadores entendam realmente aquilo que você está falando e que sejam pessoas que vão estar te acompanhando e te ajudando, sempre dentro da legalidade, obviamente. Se você não tiver um grupo de vereadores que vai ajudar a administrar a cidade, ela vai ter dificuldade, não tenha dúvida, porque muitas vezes os vereadores ficam sabendo de alguns assuntos que são espinhosos
pela imprensa, né? Então, fica difícil se você não tiver um diálogo, você tem que ter um líder que faça também essa ponte com os vereadores, tendo que é possível que ela procure alguns vereadores para conversar esse ano, porque ela percebeu a dificuldade que ela teve no final de 2021 para aprovar aí diversos projetos, Nelson. Então, assim, eu acho que pela cidade, ela precisa conversar melhor com os vereadores, né? Se ela vai formar um grupo, se ela não vai formar, a gente não sabe, né? E a minha conversa com ela é 100% institucional, mas eu desconheço, né, o governo que consegue administrar sem ter aí o mínimo de uma base para ajudar a discutir e subir na tribuna para falar da importância dos projetos que a prefeita está encaminhando, né? Nesse caso aqui, Bauru, a prefeita encaminhando para a Câmara Municipal. Presidente, por fim, a gente está gravando uma série que o público que nos ouve, nos assiste, pode recolher para assistir quando quiser, a hora que quiser, na página da TV Câmara do YouTube, da série das comissões temáticas, obras, jurídico, causa animal, educação, cultura, assistência social e saúde no município. Mas esse tema não dá para deixar de fora do apontamento com o presidente da casa, até por causa da função parlamentar também, do vereador Marcos Souza em si, que é a questão da disponibilidade de leitos nesta fase pós-pandemia. Estamos gravando aqui já sobre os efeitos em números de transmissão, como indicado por especialistas em larga escala, tanto da variante Ômicron da Covid, quanto, infelizmente, do surto da H3N2, o vírus influenza da gripe. Isso superlota os sistemas de enfermaria e nossas condições de suporte nesses serviços, eles recrudesceram. Então, Nelson, veja bem, né? No final do ano passado, um pouco antes, talvez lá para outubro, novembro, né? Nós estávamos com leitos voltados para a Covid, né? Sem uso, e nós tínhamos vários pacientes com outras patologias, com outras necessidades, precisando de vaga. E, obviamente, que houve uma pressão, inclusive da Câmara Municipal, né, para que desabilitasse para a Covid e, né, que fosse aí transformado para atender as outras enfermidades, né? Então, nós tínhamos, para você ter uma ideia, 64 leitos de enfermaria e 60 UTI lá no estadual, né? E no HC nós tínhamos 40 de enfermaria e 10 de UTI, né? Com essa alteração que aconteceu no final do ano passado, sobrou hoje para Bauru 20 leitos de enfermaria Covid lá no HC e 10 UTI também no HC e nenhum no estadual. Então, assim, por que eu estou falando isso? Muito pouco. Nós temos que estar atento, o governo do estado precisa estar atento e, obviamente, o governo municipal também, principalmente por conta das questões de enfermaria, né, que muitas vezes entende que o próprio município tem que cuidar, mas o governo do estado precisa nos ajudar nesse momento e eu estou fazendo esse movimento, né, já comecei os meus contatos ontem, na verdade, no dia anterior dessa entrevista, para que a gente possa habilitar novos leitos, porque, veja bem, em toda a pandemia, eu não me lembro de nenhum caso de um munícipe me procurar, por exemplo, e ter que entrar com mandato de segurança para conseguir uma vaga. E isso aconteceu essa semana com um caso que a pessoa me procurou. Eu falei, olha, eu não imaginava que teria que ser nesse caminho, mas você vai ter que entrar com mandato de segurança. Então, olha que ponto que chegou, né? Então, eu estou fazendo essa ponte com o governo do estado, né? Brigando, solicitando, expondo a situação de Bauru, que nós precisamos de mais leitos, pelo menos agora, nesses próximos dias aí, que a gente ainda entende que há um crescimento nos números dos casos, e a gente espera também que seja temporário, né, Nelson? Se Deus quiser aí, isso aí passe logo, mas a gente segue aí também cobrando o governo do estado. Vereador Marcos Souza, presidente da casa, muito obrigado por nos atender pela Rádio e TV Câmara. Vamos continuar na nossa missão pública. Temas estruturantes, muitos serviços pela frente, debate, diálogo para o encaminhamento de questões fundamentais para a cidade nesse 2022. É isso aí. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a todos que estão nos acompanhando sempre o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal e a gente deseja que a gente possa realmente se debruçar em cima desses grandes temas, né, que a gente
se debruce menos em cima de polêmicas e mais em cima de grandes temas estruturais, né, que é o que realmente vai melhorar a vida da população bauruense. A todos eu agradeço, o meu muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo Fala Câmara Entrevista. Nós continuamos atualizando todos os temas públicos do dia a dia, os estruturais que mexem com sua vida. E todos os programas têm na íntegra para você acompanhar lá no site da Câmara Municipal de Bauru, na TV Câmara, no YouTube. É só clicar em vídeos. Está tudo lá. Até mais.